Bom dia, pessoal. Olha eu aqui de novo, né? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, o grupo de palavras, ele é composto pelos adjetivos e numerais. Será uma revisão bem rápida e no final faremos duas questões que constam lá no simulado desta semana, ok? Seguimos. A primeira classe de palavras são os adjetivos. Elas são bem conhecidas por nós, né? Então, o que primeiro eu tenho que ter na cabeça? O adjetivo, assim como o artigo, ele vai estar ligado ao substantivo. Então, vocês verão que toda mudança, a flexionação que houver com o substantivo, o adjetivo também vai ter. Observem aí. Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Então, na formação, os adjetivos é aquela classe de palavras que vai atribuir ao substantivo uma característica ou um estado ou uma qualidade, certo? Então, nós temos o adjetivo simples, que ele é formado por um único elemento, como pobre, rico, bonito. O menino rico. Esse menino é o substantivo. E observe que rico é o adjetivo, está caracterizando, está dizendo que aquele menino é rico e não que ele é pobre, seria um outro adjetivo. Os adjetivos compostos, assim como os substantivos, eles são formados por mais de dois elementos, ok? E aí vocês têm normalmente as cores, rosa claro, rosa choque, amarelo ouro, ou os adjetivos pátrios, como luso, brasileiro, franco, italiano e assim por diante. Há também os adjetivos primitivos, que são aqueles adjetivos que não derivam de outro, assim como os substantivos, eles seguem mais ou menos as mesmas regras, certo? E os derivados, aqueles que derivam de outro, que a sua origem vem de outra palavra, de um outro adjetivo. Observem aqui. Observem onde eu estou passando o mouse, sinalizando. Nós temos aqui formoso, formosura. Formosura é o adjetivo que vem de formoso. Visível vem de ver. Infeliz, de feliz. E assim por diante. E os adjetivos pátrios ou gentílicos são aqueles que indicam a origem, né? Ou a nacionalidade de uma pessoa ou de alguma coisa. Por exemplo, a gente via muito no fundamental. Quem nasce no Brasil, brasileiro. Quem nasce na Bahia, baiano. Quem nasce em Alagoas, alagoano. E assim por diante. Sigamos. Assim como os substantivos, os adjetivos, eles variam, eles se flexionam, eles mudam em gênero e número, certo? Eles podem estar tanto no feminino quanto no masculino, como no singular e no plural, certo? E aí cada adjetivo vai ter a sua regra. Lembrando que os adjetivos, eles acompanham os substantivos. Então, se um substantivo está no feminino plural, o adjetivo que eu acompanho vai estar no feminino plural. Se o substantivo estiver no masculino singular, o adjetivo vai estar no masculino singular. E há algumas regrinhas em relação aos adjetivos compostos. Dá uma lida lá na apostila para relembrar esse assunto. Agora, deixa eu posicionar isso aqui para cá. Os adjetivos, eles também variam quanto ao seu grau, certo? E aí ele tem o comparativo e o superlativo. E aí vocês lembrem que tem comparativo de igualdade, tanto, tão como, tanto quanto, de inferioridade, menos do que,
maior que, de superioridade. E aí ele tem um superlativo, certo? Deem uma lida, relembrem isso aí. Professora, vai cair desse jeito na prova? Não, né, minha gente? O avaliador, a prova do Enem, ela quer avaliar como vocês compreendem, como vocês construíram esse conceito do que é um adjetivo. Então, quando vocês, por exemplo, aqui no comparativo de superioridade, por exemplo, vocês têm aqui, Ana é mais alta do que Beatriz. Esse mais alta do que, o alta é um adjetivo. Então, quando a gente usa mais alta do que, eu estou dizendo que eu tenho um comparativo. Ela está comparando Ana a Beatriz. Está comparando o quê? A altura de Ana a de Beatriz. E chega à conclusão de que Ana ela é mais alta do que Beatriz. Então, a ideia é que vocês saibam usar o adjetivo de forma adequada na construção textual. Seguindo para os numerais. O numeral é a classe gramatical que representa a quantidade. E aí nós temos vários tipos de numerais, certo? Nós temos numerais fracionários que indicam a proporção, uma fração de algo. Os numerais cardinais, que é a designação básica dos números. 1, 2, 3, 4, 5 são os numerais cardinais. O ordinal indica a ordem, primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, trigésimo, milésimo. Os multiplicativos dão ideia de proporção, só que aumentando. O fracionário indica a proporção diminuindo, vai dividindo. E o multiplicativo vai aumentando, né? E aí você tem o dobro, o triplo, o quádruplo e assim por diante. E os coletivos. Às vezes, quando a gente está na aula e apresenta esse numeral, o pessoal fica, oxe, coletivo não é substantivo? Não, gente, aqui, coletivo, nós temos os numerais. O cento é o coletivo de 100 números juntos, né? Par, que são 2. Quarteto, 4. Novena, 9. Quinzena, 15. Aí vocês têm semestre, bimestre e assim por diante, certo? Então, fica de olho aqui nessa dica. Eu já falei em sala de aula com vocês. Primeiro, o numeral ele pode ser um numeral, a palavra, na verdade, ela pode ser um numeral se estiver expressando quantidade. Agora, se estiver diante de um substantivo, ela vai ser um artigo indefinido. Tudo depende do contexto. Certo? E agora vamos treinar. Preste atenção nesses exercícios porque são duas questões, uma sobre adjetivos e outra sobre numeral, certo? E as duas questões estão no simulado que eu estou disponibilizando lá na sala para que vocês resolvam questões acerca deste assunto. Vamos lá. Preste atenção aí. Tem o enunciado da questão, certo? Que vocês devem ler um textinho. Durante uma Copa do Mundo, foi veiculada em programa esportivo de uma emissora de TV a notícia de que um apostador inglês acertou o resultado de uma partida, porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um dos comentaristas fez, então, a seguinte observação. Já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez. Percebe-se, observem o que é que a questão está querendo da gente. Vamos lá, aqui. Percebe-se que a classe gramatical das palavras se altera em função da ordem que elas assumem na expressão. Quais expressões? As que são destacadas. Nós temos duas expressões, comentarista burro e burro comentarista. Nessa primeira, a palavra comentarista é um substantivo. O comentarista. Se vem um artigo acompanhado, é substantivo. A professora, mas não está aqui. Está implícito, gente, certo? Vocês têm que ler as entrelinhas.
O comentarista burro. Burro é uma característica desse comentarista, uma característica pejorativa. Mas burro comentarista, ou seja, um burro que comenta sobre alguma coisa, neste caso, quando a gente inverte, o burro vira substantivo e o comentarista vira adjetivo. A questão quer saber o seguinte: assinale a alternativa em que isso não ocorre. O que não ocorre? Essa inversão de papéis, de classes gramaticais. Por exemplo, aqui eu troquei o burro e o comentarista de local e, consequentemente, eles trocaram de classes gramaticais, certo? Então, nós temos letra A, obra grandiosa. Vamos lá. E aí, eu trocando, eu já coloquei um artigo aqui, ó, para vocês prestarem atenção. A grandiosa obra. Até aqui tá ok. Esse grandiosa continua sendo adjetivo e esse obra continua sendo substantivo. Professora, a senhora disse que o artigo ele vem acompanhando o substantivo, mas eu também já disse em aula que nem sempre é essa ordem. O substantivo ele pode vir aqui no final. É uma questão estilística, de estilo de escrita. Continuemos. Depois nós temos o estudante jovem. Observe que quando eu boto o artigo aqui e que eu digo estudante jovem, jovem estudante, eu tenho um jovem que ele estuda, certo? Eu poderia ter um jovem trabalhador, um jovem preguiçoso, mas eu tenho um jovem que ele estuda. Esse jovem aqui da letra B, ele é substantivo comum. Já o jovem da letra B, que eu troquei a ordem como pede a questão, ele é uma característica. O estudante jovem poderia ser o estudante velho, o estudante idoso, o estudante maduro, certo? Observe que quando eu troco o estudante e o jovem de lugar, eles também trocam de classe gramatical. E aí, o trabalhador brasileiro, do mesmo jeito. Brasileiro trabalhador, brasileiro preguiçoso, brasileiro resistente. Eu poderia, no lugar de trabalhador, colocar outros adjetivos. Mas quando eu troco o trabalhador e o brasileiro de local, o brasileiro vira adjetivo pátrio, por sinal, porque poderia ser o trabalhador italiano, o trabalhador japonês, o trabalhador alemão e assim por diante. Velho chinês vai virar o chinês velho. Em velho chinês, eu tenho algo, tipo, eu tenho uma pessoa velha e que ela é chinesa. Mas eu posso ter uma pessoa velha que ela seja italiana, certo? Então, esse chinês aqui, ele é um adjetivo. Mas aqui, o chinês é uma pessoa, é um substantivo. O chinês velho poderia ser um chinês idoso, um chinês jovem, um chinês criança. E em fanático religioso e religioso fanático vai acontecer a mesma coisa. Então, das 5 alternativas, apenas a letra A é quando eu faço a inversão. Eu coloco o adjetivo à frente do substantivo, ele não perde o seu sentido, ou seja, ele não altera o sentido. Grandiosa continuará sendo adjetivo e obra continuará sendo substantivo. Vamos para a próxima questão, número 2. Viajei aqui. Daqui a pouco eu tiro isso daqui. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal empregado como substantivo. Lembra que eu falei nesse instante? Quando a palavra vem com artigo na frente, eu tenho um substantivo, ou seja, há uma substantivação daquela palavra. Pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, pode ser um numeral, como vai ser o exemplo aqui, ó. Por exemplo, há 5 anos que a política em Portugal apresenta alguma coisa. Esse número 5, ele é cardinal? É o nome do número.
mas ele está representando a quantidade de anos que a política de Portugal apresenta, tipo, melhoras, pioras. As reticências abrem espaço para vocês pensarem, interpretar aí essa questão. 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o poder. 12 e 15, tá exercendo função de substantivo? Não, minha gente. Por quê? Porque está dizendo a quantidade de homens que exercem o poder, ou que possuem o poder. Os 5 que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar. Os 5. A professora disse que toda vez que tiver um artigo anteposto a uma palavra, aquela palavra foi substantivada, virou um substantivo. Não é isso que a questão quer? Contém um numeral empregado, ou seja, que está exercendo o papel de substantivo. Vamos seguindo. São tirados deste grupo de 12 ou 15 indivíduos. Quantidade. Aos 4 cantos da sala. Quantidade. Então, a nossa resposta correta é a letra C de casa. Minha gente, estamos encerrando por aqui. Essa foi bem rapidinha. Corre lá na apostila que eu enviei para vocês. Revisem o assunto antes de realizar a atividade no Google Classroom. Se inscreve no canal da Escola Dom Otávio Barbosa Aguiar. Ativa o sininho para receber as notificações, ok? E corre para o Google Classroom, que a atividade tem prazo. Tchau, galerinha. Até a próxima.